Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, a professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia, e a gente vai continuar com o conteúdo de lipídios. Voltando ao que a gente viu um pouquinho, durante o processo de digestão, absorção e armazenamento dos lipídios, a gente viu que tem algumas substâncias que se ligam a esse lipídio. Essas substâncias são chamadas de transportadores de lipídios, são chamados especificamente de apoproteínas, e elas podem ser categorizadas como quilomicrons, o VLDL, LDL e HDL. Alguns de vocês já devem ter escutado esse termo de colesterol bom e colesterol ruim. Então a gente vai conhecer um pouquinho melhor quem vem a ser esse colesterol bom e por que ele é chamado de colesterol bom e por que o outro também é chamado de colesterol ruim, tá? Então o LDL, chamado de colesterol ruim, ele tem na sua constituição uma grande quantidade de colesterol, tá? Então, por ter essa grande quantidade de colesterol, ele vai ter uma afinidade com a nossa membrana dos vasos sanguíneos, podendo se acumular e provocar uma série de reações inflamatórias que vão levar à formação de placa chamada de ateroma, tá? Já o HDL, ele tem uma grande quantidade de proteína. Então, ele vai agir justamente se ligando a esse LDL e carregando, retirando esse LDL da corrente sanguínea. Então, ele já age com um outro aspecto de retirar o excesso de colesterol da corrente sanguínea, tá? Aí a gente tem o LDL, que está relacionado ao maior risco de um ataque cardíaco, e o HDL, que representa o retorno do colesterol para o fígado. E ele tem um efeito protetor. Então, se ele age varrendo e retirando essa gordurinha prejudicial da nossa corrente sanguínea, ele vai estar protegendo o nosso coração, tá? É importante também que a gente tenha sempre em mente uma alimentação que busque redução do LDL, redução do colesterol e o aumento do HDL. Para isso é necessário praticar atividade física, mudar os hábitos alimentares, tá? Enfatizar a perda de peso. Então, o HDL, ele vai se elevar somente se a pessoa praticar uma atividade física, tá? Então, é a condição para que haja uma elevação dos seus níveis. A gente pode observar que o perfil de lipídios no indivíduo normal, e para que a gente mantenha uma saúde nessa pessoa, ele tem que estar dentro desse padrão. Então, colesterol total, 200 mg por decilitro. Colesterol LDL tem que estar menor que 100 mg por decilitro. Colesterol HDL, ele tem que estar alto, maior que 60 mg por decilitro, ou igual. Os triglicerídeos têm que estarem menor que 150 mg por decilitro. Quando a gente tem um perfil desse de lipídio no sangue, a gente consegue controlar melhor e ter uma noção do que está acontecendo dentro do nosso corpo. Tá? Então, a gente consegue evitar que haja uma doença cardíaca futura. Tá? E aqui a gente consegue ver a formação de placas, tá? Chamada de ateroma, isso daí que causa uma lesão e uma interrupção do fluxo sanguíneo. Tá? Problemas relacionados com o consumo de lipídios. Então, se a pessoa se ela tem uma alimentação baseada numa grande ingestão de lipídios, ela pode ter problemas como aterosclerose, que a gente viu, que são essas formações de placas de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Isso daí gera uma resposta imunológica, uma reação inflamatória. Então, essa placa ela pode se soltar, ela pode percorrer o nosso corpo e chegar no cérebro, causando um AVC, tá? A gente tem esteatose hepática, que também é chamado de fígado gorduroso, e a gente tem obesidade, né? O excesso de gordura nos tecidos adiposos vai levar à obesidade, e a gente vai entrar fundo na obesidade em outras aulas, tá? E aqui, a obesidade, junto com ela vem hipertensão, vem diabetes.
E aí a gente pode ter também um perfil de deficiência desses lipídios. Quando a gente tem esse perfil de deficiência, a gente pode ter um retardo no crescimento ou uma falha na reprodução, porque não há a produção dos hormônios sexuais e aquela pessoa talvez não atinja a maturação no tempo esperado para o seu desenvolvimento, tá? Então, é por isso que é importante sempre manter o equilíbrio da ingestão, não consumir em excesso e não excluir esse nutriente totalmente da dieta. E aí a gente tem as recomendações da ingestão, tá? Então, o que é o ideal de se consumir para a maioria da população? De 20 a 35% em uma dieta de 2.000 calorias. Isso daí vai ser igual a 65 gramas, tá? De gordura saturada são 10%. Em uma dieta de 2.000 calorias corresponde a 20 gramas. E o colesterol a gente tem que tomar cuidado numa ingestão menor de 300 miligramas. As recomendações nutricionais são preferir carnes magras, evitar gorduras e retirar gorduras aparentes. Então, se você vai no mercado, busque tá levando para sua casa esses alimentos que têm pouca quantidade de gordura, principalmente os alimentos de origem animal, né, que eles têm uma grande quantidade de gordura saturada e colesterol, que a gente viu. Consumir hortaliças, frutas, grãos, leguminosas. São fontes também de gordura monoinsaturadas. A gente viu que as leguminosas ele tem essa função de fornecer também óleos, então a gente pode completar aquela quantidade de 20 a 35% do nosso valor energético total através de uma gordura boa, de uma boa qualidade, tá? Esses alimentos eles fornecem também fitoquímicos na proteção contra doenças cardíacas, que a gente vai estudar, que são os alimentos funcionais, que eles têm uma grande quantidade de antioxidantes que vai estar prevenindo doenças cardíacas, câncer. Optar por leites desnatados ou semidesnatados, produtos lácteos fermentados podem auxiliar na redução do colesterol. Então, buscar um alimento que tem uma redução de gordura, né? Então, são os leites desnatados e semidesnatados. As crianças, elas necessitam dessa gordurinha do leite, tá? E a gente viu, porque ela transporta todas as vitaminas para o organismo, tá? E a criança, ela precisa se desenvolver, precisa crescer, atingir sua estatura adequada. Então, a gente não pode restringir de uma criança essas gorduras, principalmente a proveniente do leite. Então, para as crianças, a recomendação é que o leite seja integral. Preferir alimentos com baixo teor de gordura saturada, gordura trans, colesterol e gordura total. Então, é um modo de você estar prevenindo as doenças cardíacas e estar tendo uma boa ingestão de lipídios. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês utilizem esse conhecimento, não somente na vida profissional de vocês, mas em casa também, cuidando da saúde de vocês, dos seus familiares. E a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço, tchau, tchau!